Mucuyu, Motumbá, Colofé, Axé, a todos e todas. Mais uma vez, estamos falando de religiões afro-brasileiras. A vez passada falamos sobre algumas coisas que acontecem na sociedade, como misoginia, homofobia, heterocentrismo, racismo, elitismo, que é o conservadorismo, né? O evolucionismo social e o evolucionismo cultural. E falamos várias coisas. Hoje eu queria falar um pouco, alguma coisa sobre o sacrifício animal, mas eu quero, antes de falar do sacrifício animal, para as pessoas entenderem melhor o que acontece na natureza, o que acontece dentro de um ecossistema. O que é um ecossistema? É um determinado local da natureza em que há elementos físicos, no caso, eu vou falar de uma lagoa, água, oxigênio, gás carbônicos dissolvidos nessa água e o quanto a luz penetra, a luz do sol penetra nessa água. Nós vamos ver por quê. Bom, falando do sol, eu fiz um esqueminha fácil para a gente ser mais rápido, né? Se a gente lembrar, o sol é o nosso centro de luz e vida. Então o sol representa para nós luz e vida. E nós vamos aqui pegar seres, não vamos discutir a origem da vida e as várias e respeitáveis teorias sobre a origem da vida. Eu vou discutir a manutenção da vida, como é que acontece aqui com os seres vivos. Até chegar, passando pelo que eu vou passar aqui agora. Veja, o sol, a luz do sol, ela é absorvida pelas plantas. As plantas o que fazem? Elas pegam a água do solo e o CO2 e juntamente com a luz elas transformam em alimentos necessários para elas. Os açúcares, por exemplo, glicose, né? As gorduras, os graxos, por exemplo, e as proteínas. Esses três alimentos. Então isso é feito pelos vegetais. E o que acontece quando eles fazem? Essa é a fotossíntese, né? E eliminam o oxigênio, que é importante na nossa sobrevivência. Toda a queima metabólica no organismo precisa de oxigênio. Muito bem, esses já são chamados seres autotróficos, os vegetais, que produzem seu próprio alimento. Não depende de ninguém, a não ser da luz solar, da água e do CO2. Outros são os animais. Todos os animais. Os animais são chamados heterotróficos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento. Eles não produzem o seu próprio alimento. Então eles precisam se utilizar daqueles que produzem os seus próprios alimentos. Muito bem. Eles também necessitam de açúcares, de gorduras e proteínas. O que eles fazem? Eles se alimentam nessa cadeia alimentar, isso que eu estou falando, uma cadeia alimentar, eles se alimentam daqueles que podem proporcionar a eles energia. Por exemplo, aqui nós estávamos na lagoa. Essa lagoa, a planta que nós vimos, que é o ser autotrófico, ou seja, produz seu próprio alimento, ela, dentro dela, ela já produziu o açúcar, a gordura e a proteína. Ela é considerada produtora. Na cadeia, ela é considerada produtora. A cadeia só tem três coisas: produtor, consumidor, e nós vamos ver os decompositores no final. Ela é produtora. O molusco come a planta. Ele é o consumidor primário. O peixe pequeno come o molusco. Ele é considerado consumidor secundário. O peixe grande come o peixe pequeno. Ele é considerado consumidor terciário. E a ave da margem da lagoa, do lago, da lagoa, no nosso caso, come o peixe grande. Isso forma uma teia, né? E uma cadeia alimentar. Essa é uma cadeia alimentar dentro desse ecossistema. A ave, por sua vez, o que ela não utiliza, ela excreta através da urina e através das fezes.
Isso nós chamamos de excretas ou restos. O que acontece? Como podia a própria árvore morrer também. O que acontece? Quando isso cai na água, os fungos e as bactérias, elas decompõem esses elementos, deixando eles de novo. A água CO2, pode ter CO2, pode ter oxigênio, né? Então esse CO2, ele é de novo, por um processo de reciclagem, alimenta as plantas. Essa é a cadeia. Se vocês observarem bem aqui, muitas pessoas se esquecem disso. A planta, o vegetal, ele é considerado produtor. É ele, somente ele, que recebe a luz do sol e consegue transformar o CO2 mais a água em açúcar, em glicose, e libera o oxigênio. Então é muito importante. O molusco, o peixe maior e a ave são considerados consumidores. Então nós precisamos pensar melhor que quando eu falo em vegetal, em animal, a vida é uma só. Não pode hierarquizar a vida. Não existe vida melhor da mesma forma que aqui. Não existe uma sociedade melhor para ela. Não existem indivíduos melhores e outros, os mais bem dotados e os menos bem dotados, os menos dotados. O mesmo acontece aqui. A vida tanto acontece aqui com o vegetal, como acontece aqui com a ave. É a mesma vida. Então, aqueles que acham que nós sacrificamos os animais, seja ele peixe, que às vezes a gente usa peixe, a gente usa molusco, o ibim, né? Quando se fala de ibim, o ibim é molusco, o peixe, o ejá também, né? O erelê, a ave, são considerados animais. Então, muitos dizem que nós somos cruéis. E nós, das religiões afro-brasileiras, que fazemos sacrifício animal, o sacrifício ritualístico, que nós somos cruéis, hediondos e, por que não, demoníacos. Agora, eu estou dizendo para vocês que se é demoníaco fazer isso, e nós fazemos isso de forma ritualística, o mesmo que fazemos com os nossos avós, com as nossas decocções, né? Então é demoníaco tudo, todos nós somos demoníacos, todos nós somos hediondos, porque comemos o vegetal e, na verdade, na cadeia alimentar é principal, porque ele é o único que absorve a luz do sol. Somos demoníacos porque comemos molusco, comemos peixe, porque comemos peixe grande, porque comemos ave, comemos boi, comemos porco. Aquele que é só vegetariano, ele também está comendo um ser vivo, tão importante quanto os outros, porque não há hierarquia de vida, não há hierarquização da vida. Então nós queremos provar com isso, indo nesse viés, de que a vida é muito importante, e nós das religiões afro-brasileiras aqui fazemos uma transformação da vida. O sangue do animal para nós, as gotas daquele sangue, que é o axé vermelho, por exemplo, não é o orixá que é sanguinário, mas está representando para nós a própria vida, e depois nós repartimos o animal, que é cozido, que é cozinhado, como todos já devem saber, com a comunidade. Como todos na sua casa comem um frango, comem um pedaço de boi, um porco, enfim, carneiro, cabrito, etc. Peru, né? Então é muito importante para nós entendermos de que aqueles que nos acusam de sermos hediondos têm que acusar de hediondos aqueles que fazem uso do vegetal. Eu quero dizer, não há uma hierarquização da vida, a vida é uma só. E aqui na cadeia, se nós observarmos, o vegetal é o primeiro. É o primeiro. Ele que recebe a luz do sol direta. E ele que faz a fotossíntese, que é responsável pelo oxigênio. Então, nós comendo vegetal, nós estamos comendo um pouquinho da vida. Estamos mordendo um pouco a vida. Estamos mordendo um pouco, trazendo doenças para nós, talvez. Né? Então, nós vamos pensar melhor aqueles que falam que nós quando dizemos que eles têm preconceito, eles dizem que é conceito. Não, é pré-conceito. Porque as pessoas não sabem isso aqui adequadamente. Provavelmente são os mesmos que são favoráveis à mesma, não estou dizendo todos,
mas que são favoráveis à misoginia, à homofobia, ao etnocentrismo, ao racismo, ao elitismo, que é o conservadorismo, a um evolucionismo social, a um evolucionismo cultural. E por quê? Porque quando nós falamos isso, nenhum deles responderam sobre isso. Só falaram sobre isso aqui, ó. De 8, responderam 1, e agora nós estamos explicando por quê. Por favor, luz na mente, paz no coração, energias positivas, Mucuyu, Matumbá, Colofé, Axé, quando voltaremos a falar de religiões afro-brasileiras.